Bom, então, a partir de agora a gente está gravando. Esse é o estudo do livro Paulo Estevam, Psicografia de Chico, ditado por Emmanuel. É o estudo do Grupo de Estudos de Obras Doutrinárias do Recanto Espírita Sol de Assis, que acontece toda terça-feira, a partir das 19 horas. A gente começa a gravar o nosso estudo e ele fica disponível lá na nossa página do YouTube. Então, quem não conseguir assistir e acompanhar aqui no momento do nosso estudo, pode acompanhar as gravações lá no YouTube do Recanto Espírita Sol de Assis. Bom, então, vamos começar. Eu já estava preocupada que o André não entrava, né? Estava muito preocupada. Mandei mensagem para ele: cadê você? Ele devia estar distraído com alguma outra coisa, amiga. É. Então, vamos lá. Eu tô aqui. Oi, Bia. Oi, Bia. Bia, fala para ela gravar, porque ela só escuta você. Agora ela já Mas ela já voltou, tá né? Porque gravando. tem uma ordem lá. Tô gravando, Mas sem meninas. você, Bia, ela não obedece ninguém, só você. Ela já tá gravando, gente. Bom, semana Olha, passada... Eu vou a só gente... escutar, tá, Elane, que eu tô meio enrolada aqui hoje. Tá bom, meu amor, tá bom. Eu duvido que você vai só escutar, mas... Eu também duvido. Eu também duvido. Mas tudo bem, vamos lá. Aí, vamos tentar. Vou tentar. Ó, vamos relembrar então rapidinho que a gente está num trecho muito legal também do livro, né? Do início, da parte inicial. Olha para minha página, Elaine, porque eu... Ih, eu tô sem o meu aqui. Peraí, eu vou te dizer, amiguinha. Ju, fala aí para ela. 105, 104, 105. Tá bom, Isso, obrigada. obrigada. Que momento a gente está? Saulo tentou dialogar, né, discutir, sei lá, com Estevão lá na Casa do Caminho e não conseguiu, porque Estevão não se dobrou aquela raiva, né, aquela vibração que Saulo estava, e isso acabou irritando muito a ele. O que Saulo fez? Saulo foi e voltou para o Sinédrio. E de tanto insistir com os doutores da lei, ele conseguiu convencer o Sinédrio a convocar Estevão para ir prestar esclarecimentos lá no Sinédrio. E Estevão foi, conseguiu convencer os companheiros da Casa do Caminho para não acompanharem ele, porque já se imaginavam o que poderia acontecer. Então, eles não acompanharam, continuaram na Casa do Caminho, cuidando daquelas pessoas que lá iam em busca do acolhimento, do tratamento. E Estevão foi sozinho ao Sinédrio. Quando Estevão chega ao Sinédrio e ele começa a perceber a suntuosidade daquele local, ele já começa a fazer uma reflexão muito bonita, né? Que ele fala assim: acostumado lá com a casinha, deixa eu voltar um que estava aqui, ó. O moço de Corinto fixou o quadro que o rodeava, considerando o contraste de uma e outra assembleia. Então, ele começou a perceber o contraste daquela assembleia, daquela reunião humilde, na Casa do Caminho, com aquelas pessoas de coração ali buscando consolo, os discípulos acolhendo com amor, o contraste disso tudo com o que ele estava vendo ali no Sinédrio. E ele começou a pensar: seriam essas as ovelhas perdidas de Israel, aludida por Jesus no seu vigoroso ensinamento? E ele começa a comparar, né, os antigos profetas. Moisés, ele fala: Moisés foi escravo e por dedicação ao seu povo sofrer inúmeras dificuldades em todos os dias da existência consagrada ao Todo-Poderoso. Então, nesse contraste, ele fala: eu prefiro achar que Jesus, na verdade, seus ensinamentos, seu amor, seu acolhimento, se assemelha mais àquilo que eu vejo lá do que isso que eu vejo aqui. Esse aqui foi o último quadro que a gente estudou semana passada. E aí ele começa a falar sobre Jó, né? Padecia miséria sem nome, mas deu testemunho da sua fé. Sobre Jeremias, Amós,
sobre os salmos de Davi, né? Como poderiam os israelitas harmonizar o egoísmo com a sabedoria amorosa dos salmos de Davi. Então, ele começou a analisar todo esse contraste com aquilo que ele estava acostumado a ver desde que ele chegou na casa do caminho. Fala, André, pode falar, levantou a mãozinha. Não, eu lembrei que eu gosto de assistir uns programas de viagem, né? Aí eu que tava passando eles visitando lá o Vaticano. Aí eu fiquei pensando, que momento que teve que o cristianismo se desvirtuou de tal forma que começou aquela opulência, aquela quantidade de ouro, de riqueza. Porque a gente vê o Vaticano, por mais que seja pequeno, eu não tô falando nem das igrejas por aí, né? Mas a riqueza daquele local, né, é totalmente contrária aos ensinamentos de Jesus, que não tinha nem onde reclinar a cabeça, né? E eu acho que aqui o nosso recanto Espírita Sol de Assis tem tudo a ver, né? Que uma das missões de São Francisco era essa, né? Mostrar o verdadeiro sentido da matéria, né, para aquele povo, enfim, né? Aí eu fiquei pensando, aqui com esse, o Estevão também tem essa admiração, né? Tem esse contraponto, aquele paradigma que ele conhecia, né? Casa do Caminho, um lugar simples, devia ser um galpãozão bem rústico, né? De madeira, talvez, não sei, comparado à opulência lá de Jerusalém, do templo, né? Enfim, de mármore, enfim, aquelas pedras grandiosas, ali do Sinédrio, né? E ele se perguntando que ponto que se perdeu isso tudo, né? Então a gente pode fazer esse paralelo com outras religiões também, que eu acho que também caberia, né? Sim, É com isso. Mas, certeza, André. historicamente, né, André, se você acompanhar toda a história do cristianismo, a gente tem os pontos quase que exatos, né, onde o ser humano misturou a riqueza, se Exato. desvirtuou, né, porque misturar não é misturável. E você vê Francisco, Dulce, tantos outros que, mesmo dentro da fé católica e outros de outras fés, não estou citando apenas a católica, porque ela é a mais, né, visível e realmente é a que mais tem opulência. Mas você vê outras tantas que não seguem isso, que não entendem isso, mas que continuam ali professando aquela fé e dentro daquilo que abraçaram, mas que conseguem, né? Conseguem É, ser os apóstolos do é, Evangelho de Deus dentro da opulência. Não é a opulência que os impede, né? é muito difícil, né? A gente pensar sobre essa questão. Mas, por exemplo, ainda hoje a gente vê que aqueles que são mais abnegados ao trabalho para o outro, né? Aqueles que se colocam na atividade verdadeira, eles são totalmente despojados desse Então, apego ao bem material, né? Hoje a gente tem, ó, a gente já teve um exemplo maravilhoso que foi o Chico, né? Como o Chico vivia uma vida simples, tudo que chegava até ele de bens materiais, ele fazia questão de não aceitar. Outro, Júlio Lancelotti. Gente, esse padre vive a vida é, dele simples, de uma forma humilde, e 24 horas, eu nem sei quanto tempo ele dorme, mas ele dorme tarde, acorda de madrugada para trabalhar em favor do é um outro. apóstolo, é um verdadeiro Exatamente, nós temos missionário. pouquíssimos, né? E Sim. muitos segmentos religiosos têm. A minha mãe fazia parte de uma igreja evangélica pequena. Eu já até falei algumas vezes dessa igreja aqui, que o pastor Ricardo, pessoa que trabalhava assim gigantescamente para o bem, ele dava dele para trabalhar para o bem, fazia almoço de domingo só com recursos próprios, abria a igreja para os moradores de rua. Então, assim, existem, mas infelizmente a gente vai ver que aqui no Paulo Estevam vai ter um trechinho mais para frente que a gente vai ver como o início, né, do interesse do Estado junto com a igreja, junto com o poder, e aí o poder leva aos bens materiais, leva ao interesse, né? Porque você querer o poder, o que você pode querer com poder, né? Além de mando, né? Além do poder de mando, além de poder de fazer o que você quiser. Os bens materiais, né?
mas infelizmente a gente ainda tem a grande maioria que não conseguiu ainda se despojar desse apego material e acha que o poder, né, de estar à frente de de uma religião tem que ter a ver com o poder de bens materiais. Quem nunca foi, é, quem nunca foi em Minas, ali na região de Ouro Preto, né? As igrejas ali, elas são assim uma coisa gigantesca de uma igreja pequenininha, o altar é todo coberto de ouro. De ouro. Então, isso era E você vê um contraponto que você vê um Aleijadinho, que era um grande revolucionário, foi um grande revolucionário, um dos maiores da Inconfidência Mineira, pobre, aleijado, dolorido, e que dessas igrejas todas tem uma obra de Aleijadinho, todas elas, é. E lá em né? Tiradentes é muito bonito, tem a igreja, né? E tem uma praça em frente com várias capelas com a Paixão de Cristo, cada cena. E aí o guia que estava com a gente, ele falou que aquelas obras ali, a Aleijadinho fez para vender para a igreja, para com esse dinheiro comprar a liberdade da mãe, que era uma escrava. É, É muito bonito, né, a história. é. Deixa eu ver o Tem que estão histórias falando aqui no chat. maravilhosas de grandes apóstolos mesmo, e grandes missionários, inclusive com dinheiro, que pegaram o seu dinheiro e usavam os seus bens materiais para o bem do próximo, né? E outros É, que estão escondidos aí, estão no anonimato, porque o bem não precisa de logotipo, não exatamente. precisa de rede social, não precisa de Bem nada mesmo não disso. aparece. O bem Ó, mesmo não aparece. não aparece. O André colocou aqui, lembrei dos discípulos também admirados. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe Certo. mostrarem a estrutura do templo. É bem lembrado. O Ricardo colocou, escutei isso em uma palestra que vi recente. Qualquer religião, qualquer evento religioso que se estrutura pelo ego, apresenta as mesmas características: controle da consciência, opressão, busca por recursos financeiros. Exatamente isso, Ricardo. Isso aí Será falou que muito esse é o bem, futuro do Ricardo. espiritismo? Tomara que não, né? Tomara que não, Olha, mas se tomara que você não. Mas a gente precisa ter esse olhar para a gente também. E vigiar, tomar muito cuidado para isso também na nossa doutrina espírita, né? com A gente certeza. não só olhar isso nas outras religiões, porque não é a religião que transforma, né? É o Não. coração de cada um. Vamos prosseguir. Bom, com essas ilações, sentia que o mestre de Nazaré se elevava muito mais agora aos seus olhos, distribuindo Uhum. entre os aflitos as esperanças mais puras e as mais consoladoras verdades espirituais. O que que Estevão está falando aqui? Ele está falando assim, vendo esse contraste, mais ainda me assemelho ao mestre, porque ele sim ia em busca daqueles que precisavam. E o amor de Deus não pode ser diferente disso. Muito bonito isso, né? Para você ver como que a sintonia dele já era totalmente voltada, né, para a verdade. O cristianismo foi se distanciando das pessoas necessitadas, né? Se foi ver. Depois do século Exatamente. IV, etc., foi ficando uma coisa tão elitizada que foi se distanciando. E puxando agora para nós, a nossa carapuça, tem muito centro espírita aqui em São Paulo que também tem isso, sabe? Eu percebo que já não tem mais trabalho assistencial, já se fecha só naquele centro com ar-condicionado muito bonito e tal, mas já não tem mais contato com os necessitados, sabe? Eu acho que é muito importante para nós termos esse contato, Muito como Jesus nos importante. ensinou, né? Estar sempre Muito, meio a essas pessoas necessitadas, né? Enfim. muito E aquela importante. coisa, André, da Fundamental. porta aberta, né? É como uma igreja mesmo, que eu cresci vendo igrejas de portas abertas. Você entrava na igreja o tempo, a hora que quisesse. E hoje em dia, tudo bem que a violência também fez com que isso acontecesse, né? Infelizmente, mas você se sente oprimido em algumas situações, porque ou o centro tem aquela aparência que não estou nem vestida para entrar, eu não posso ir a um culto vestido dessa maneira, eu não posso ir na palestra vestido assim, e como é que eu vou entrar? E é aí onde vai se perdendo, né? Como dizia meu pai, as ovelhas vão se perdendo pelo caminho. E vão se perdendo por outras questões também. O acolhimento, né? O É o acolhimento acolhimento.
de toda forma, né? Sem julgar, sem criticar, sem falar que esse comportamento não é um comportamento que Deus quer, né? Não pode julgar o Frase, outro, né, tem que Elaine? acolher, né? Então, o principal, a gente viu, não sei se vocês se recordam, no Paulo Estevão, lá no início, quando Estevão chegou na Casa do Caminho, que eles fizeram uma reunião justamente para falar isso, ó, a gente precisa de voluntários, e isso está lá em Atos dos Apóstolos, né? A gente precisa de voluntários Os para 7. organizar o serviço. Por quê? A gente precisa acolher, mas a gente precisa continuar o estudo e divulgação dos ensinamentos. Então, isso é um exemplo de que as duas coisas têm que caminhar juntas, né? O tempo todo. Tem que ter acolhimento e acolhimento verdadeiro, né? E tem que ter o estudo. Doutrina espírita, se não tiver isso, não é doutrina espírita, né? Vamos lá. E aqui a gente. É o próximo. Ainda não voltara a si da surpresa com que examinava as túnicas brilhantes e os ornamentos de ouro, olha o ouro aí, que exuberavam o recinto, quando a voz de Saulo, clara e vibrante, o chamou à realidade da situação. Depois de ler a peça acusatória em que Neemias, lembram de Neemias era aquele que Saulo conseguiu convencer a levantar o falso testemunho contra Estevão. Depois de ler a peça acusatória em que Neemias figurava como principal testemunha e no que foi ouvido com a máxima atenção, Saulo interrogou Estevão entre ríspido e altivo. Então, depois de ler a peça acusatória, Saulo, que foi escolhido pelo sumo sacerdote para presidir como juiz essa assembleia, porque ele pediu, né, Saulo, ele queria, né, fez questão, depois de ler a peça acusatória, ele começou a interrogar Estevão. Fala, menina André. Não, que você estava falando agora há pouco de que Saulo não quis duelar, vamos dizer assim, com Estevão na Casa do Caminho. A gente vê também, essa imagem tá muito legal, porque mostra essa questão, né? Aqui ele tinha a plateia dele, né? Lá ele poderia ganhar esse esgrima intelectual, mas ia ficar só entre ele e o amigo dele. Aqui não, tava os soberanos da raça, tava os... Ele queria ser admirado, queria ser aplaudido, né? Queria mostrar toda aquela envergadura intelectual que ele tinha, né? Então é que foi tudo um circo armado, né? Para que ele mostrasse, né? Ele fosse o protagonista, né? E é Circo muito, mesmo. é muito interessante isso, porque demonstra a fragilidade de Saulo diante de Estevão. Aquele que ele analisava como uma pessoa humilde, né? Mas, no fundo, eu acho que até o Ricardo comentou isso no estudo nosso, reconhecia a grandeza dele, da inteligência, do conhecimento. Tanto é que ele fez isso, ele quis trazer, Emmanuel fala isso aqui, quis trazer ele para o ambiente que ele estava confortável, né? Por quê? Para o ambiente intimidar, isso que você está falando, né, Miguel? Para o ambiente intimidar. Ambiente e as pessoas, né? Por causa que aquele é uma ovelha no meio de 70 lobos. O cenário tinha aqui 70 e poucas pessoas, mas é uma ovelhinha em meio rodeada de lobos ferozes, salivando, né, por ele. Então, aqui Exatamente, 71 lobos. 71 lobos ferozes. 71 lobos. E outra, impediu o povo de entrar, porque no Sinédrio as pessoas podiam entrar, as assembleias elas podiam ser assistidas pelo público, pelos estudantes das escolas rabínicas, mas nesse dia eles impediram o povo de entrar, né? Então queria isolar ele completamente. Mas o maravilhoso é que nem isso adiantou, porque Estevão tem aquele equilíbrio, aquela paz, aquela comunhão com Deus que um dia, daqui a umas 10 encarnações, eu pretendo ter. Vamos prosseguir. Ficar quieto. Poxa, se você vai ter 10 encarnações, acho que eu vou ter 100. Você acabou de ler, eu disse que eu ia ficar quieta porque você acabou de ler a minha mente. Ó. Se ela vai levar 10, a gente vai levar quantas? Aí, tá ouvindo, né, mozinho?
Sabe o que o Marco falou aqui agora? Ele está assistindo aqui. Ele falou assim: perdoa, pai, elas não sabem o que dizem. Ó, deixa eu contar para as meninas novas, para a Luz, para a É a Boninha, cara para a dele. Cristina, que esse Marcos que está aqui, meninas, é meu esposo. E aí ele fica assistindo aqui de vez em quando, ele me contradiz aqui em algumas coisas, tá? É o mozinho. É o mozinho, gente. É o mozinho, Hugo Mozinho. Vamos lá. Então tá. Aí Saulo interrogou Estevão entre ríspido e altivo. Vamos ver o que ele começa a interrogar. Como vedes, sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro perante as autoridades mais representativas. No entanto, antes de qualquer decisão, o tribunal deseja conhecer vossa origem para determinar os direitos que vos assistem neste momento. Sois, porventura, de família israelita? Por que Saulo está perguntando isso? Porque, de acordo com a descendência, com a origem, os direitos se modificavam. Né? A gente vai ver mais para frente que o próprio Saulo, já como Paulo de Tarso, quando era levado a algumas assembleias, ele falava que ele tinha título de romano, eles tomavam um susto com isso, porque o título de romano é o green card total, né? Que dava todos os direitos para todo mundo. E da forma como Saulo se apresentava, né? Já como Paulo, eles não imaginavam que aquele era um israelita com título de romano, né? Mas eles perguntavam isso por conta dessas regalias, né? Que algumas descendências tinham. Então ele perguntou: porventura você é de família israelita? O interrogado fez-se pálido. Por quê? Por que Estevão fez-se pálido? Vocês se lembram que quando ele estava no navio, que ele curou aquele patrício romano, que o patrício romano fez de tudo para libertar ele e conseguiu libertar Sim. ele, mas pediu para ele que era para ele se esconder. Quando ele chegou na casa do caminho, ele contou essa história para Pedro, e Pedro, então, falou que ele iria passar a se chamar Estevão, para ele poder não ser descoberto, né? Não ser identificado. Por isso que, nesse momento, diante de Saulo, na Assembleia do Sinédrio, quando foi feita essa pergunta, ele gelou. Ele falou: meu Deus, e agora? O que eu faço? Falo a verdade? Não falo a verdade? O interrogado fez-se pálido. Ponderando as dificuldades de uma plena identificação, caso fosse indispensável, mas respondeu firmemente: pertenço aos filhos da tribo de Issacar. Então, ele optou e decidiu por falar a verdade, né, da descendência dele. O doutor da lei surpreendeu-se ligeiramente, de maneira imperceptível para a Assembleia e continuou. Por quê, né? Porque, entre outras questões, eu acredito que ele sabia também que Abigail, né, a sua noiva, era da mesma descendência. Então, algum sininho tocou ali no íntimo dele, né? Embora ele não soubesse, algum sininho tocou ali no íntimo dele. E aí Saulo continuou a ler os direitos dele, né? Como israelita, tendes o direito de replicar livremente as minhas interpelações, porque se não fosse israelita, nem direito de réplica teria. Né? Todavia, faz-se mister esclarecer que essa condição não vos eximirá de pesados castigos, caso perseverardes na exposição dos erros crassos de uma doutrina revolucionária cujo fundador foi condenado à cruz infame pela autoridade deste tribunal, onde pontificam os filhos mais veneráveis das tribos de Deus. Aliás, apreciando por suposição a vossa origem, convidei-os a discutir lealmente comigo
quando de nosso primeiro encontro na Assembleia dos Homens do Caminho. Fala, amiguinho, pode falar. Não, qualquer coisa me corrija, porque uma vez você me explicou que, para a justiça atual brasileira, pelo menos, toda pessoa é inocente até que se prove ao contrário. Aqui parece que é o contrário. Ele é acusado, mas ele precisa provar que é inocente. Aqui a premissa parece que é o inverso, né? É Se for inverso. pensar. Exatamente. Na nossa legislação, que copia a legislação de vários países, né? É, o acusado, até que se prove o contrário, ele, ele Em não tese. isso. Aqui é o contrário. Isso, o Marcos tá dando presunção de inocência. É, Ainda tem mais um princípio a favor do réu que se chama indúbio pro réu. pro réu. O que isso significa? Quando o juiz tem dúvida sobre uma prova ou sobre uma questão que foi levantada, quando ele tem dúvida, ele tem que escolher aquela que mais favorece o réu. Então, indúbio pro réu. Que não é, né? O que a gente costuma Aqui não, que a falar. premissa é ele acusar, ó, já tá. Mal começou a acusação, ele tá falando, ó, já você castigado, enfim, né? Já tá. Aqui é Já tá. indúbio, castigo no réu. Exato. Vamos lá. Então ele fala aqui para ele, né? Mesmo você sendo filho das mais filhos mais veneráveis das tribos de Deus, você não terá livramento se for condenado. Aliás, apreciando por suposição a vossa origem, convidei-o a discutir lealmente comigo quando de nosso primeiro encontro na Assembleia dos Homens do Caminho. Aqui ele está trazendo a mágoa dele, tá relembrando a mágoa dele, né? Ó, eu pedi para você, sabe por que você está aqui? Porque eu pedi para você me esclarecer lá. Você não quis me esclarecer lá, me humilhou. Agora você vai vir para cá, porque agora quem vai te humilhar sou eu. Fechei os olhos aos quadros de miséria que então me cercavam para analisar tão só os vossos dotes de inteligência, mas evidenciando estranha exaltação de espírito, talvez em virtude de sortilégios cujas influências são ali visíveis, vos mantivestes em singular reserva de opinião, apesar dos meus apelos reiterados. Vossa atitude inexplicável deu aso a que o Sinédrio considerasse a presente denúncia de vosso nome como inimigo de nossas ordenações. Sereis agora obrigado a responder a todas as interpelações convenientes e necessárias. E eu espero reconheçais que o título de israelita não vos poderá livrar da punição reservada aos traidores de nossa causa. Então, ele já, na leitura ali dos direitos, ele já dá uma pressionada nele, né? Já dá uma indicação, olha, é melhor você já começar a pensar em negar tudo isso aí, porque você não vai ser aliviado. Depois de não pequeno intervalo, ou seja, fez-se um silêncio, em que o juiz e o denunciado puderam verificar a ansiosa expectativa da Assembleia, Saulo entrou a interrogar. Deixa eu ver o chat aqui. O Ricardo está falando que ele já deu o veredito. Praticamente, né, Ricardo? Saulo sempre melindroso, o André falou. O André falou, não conseguiram isolar a espiritualidade. Não mesmo. Isolaram o povo lá fora. Os discípulos não vieram, mas a espiritualidade estava ali com ele, né? Vamos lá. Então, Saulo começa a fazer o interrogatório. Por que rejeitastes meu convite à discussão quando honrei a pregação no caminho com a minha presença? Né? Ficou magoado de verdade, né? Quando honrei a pregação no caminho, Medroso ele. muito. Estevão,
que tinha os olhos fulgurantes, como inspirado por uma força divina, replicou em voz firme, sem revelar a emoção que intimamente o dominava. O Cristo, a quem sirvo, recomendou aos seus discípulos evitassem, a qualquer tempo, o fermento das discórdias. Quanto ao ato de haver desonrado minha palavra humilde com a vossa presença, agradeço a prova de imerecido interesse, mas prefiro considerar com Davi que nossa alma se gloriará no Senhor, visto nada possuirmos de bom em nós mesmos, se Deus nos não amparar com a grandeza de sua glória. E já começa, né, igualando ele a Saulo ali, ó. Somos todos filhos de Deus. E mais uma vez ele traz, né, aquilo que a gente já comentou, que aquele que serve, né, a obra de Deus, aquele que se dedica ao trabalho do bem, não tem tempo para discórdia. Não tem tempo para criar discórdia, não tem tempo para participar de discórdia. E como a gente vê hoje os núcleos religiosos, sejam eles quais forem, inclusive os centros espíritas, cheios de contenda, de vaidade, de egocentrismo, que afastam as pessoas do trabalho, que dividem os grupos, né? Como isso é triste, porque deveria todo mundo ter esse pensamento. O trabalho do Cristo não acolhe contenda. A gente precisa trabalhar, a gente não precisa criar atrito com os nossos irmãos, somos todos filhos do mesmo Deus. E aí ele coloca, né? Quanto ao ato de haver desonrado a minha palavra, eu agradeço, né? Não precisava se preocupar comigo, uma pessoa tão humilde perto de você. Agradeço a prova de imerecido interesse, mas prefiro considerar com Davi que nossa alma se gloriará no Senhor, visto nada possuímos de bom em nós mesmos, nem eu nem você, meu irmão, né? Nem eu nem você. Em face Eu da... coloquei aqui no chat, não precisa ler, mas ele tá fazendo referência ao Salmo 34. eu estava pensando isso, quase que eu te pedi para colocar. Olha aí, Salmo Salmo 34, 34. versículo 2. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome, que é o que eles deveriam fazer, né? No mundo perfeito, o que deveria ter acontecido, né? Saulo, vendo toda aquela brilhante colocação de Estevão, dos ensinamentos do Cristo em conformidade com a lei antiga, acolher ele e os dois, né? Prosseguirem juntos, né? Falando sobre as obras de Deus, sobre os ensinamentos do Cristo. Em face Um da aprendendo com ilação... o outro, né? Oi, Ju, fala. Um aprendendo com o outro, né? Um aprendendo com o outro, exatamente. Um fortalecendo o outro, né? Um caminhando Isso. com o outro. Fala, Eu André. tava lembrando do próprio exemplo do Cristo, né? A gente sabe que ele não vai perder a paciência como nós, né? Mas a gente vê exemplos do Cristo mais bravo, vamos dizer assim, mais enérgico, em Mateus 23, que tem aquele, ai de vós, escribas e fariseus, tal, e ele começa a elencar como estava aquela tal hipocrisia, estava aquela religião, enfim, né? Você vai te ver que o próprio Cristo não perdia não, mas era mais enérgico com esse povo mesmo, por causa que eles tinham desvirtuado totalmente as convenções de Moisés, aquilo que falou de Davi, e Estevão remete a isso, né? Ele percebe isso, claro, ele não vai ter essa mesma energia, né? Mas ele vê que tá tudo desvirtuado, já não é mais a mesma coisa, né? A lei tá, os escritos tá escrito uma coisa, a Tanakh tá escrito uma coisa, mas na prática é outra coisa totalmente diferente, né? Justamente. Jesus, de fato, em alguns momentos precisou ser mais enérgico, né? E ele tinha moral para isso, né? Eu gosto muito de lembrar isso.
Jesus tinha moral para falar, para ensinar, até para levantar questões que a gente não tem, né? Porque a gente não tem a moral do Cristo. Mas como que Estevão, né? Mesmo sendo esse espírito que a gente vê, trazia isso tudo tão firme dentro do seu coração, né? Verdadeiramente firme dentro do seu coração, que ele nem precisava, né, levantar. Não estou comparando Estevão com Jesus, né? Estou falando Jesus não, Jesus precisou e podia, porque tinha Era moral. missão, né? Aclarar aquelas consciências, né? Com esse povo mais esclarecido, ele tinha que. É como um filho mais velho, né? Você precisa ter mais enérgico, Mais mais firme. energia. Você não vai conversar com uma criança de 3 anos, ele fazendo na Galileia lá, igual uma criança de 10 anos, que já tem uma certa consciência. Esses escribas e fariseus já tinham conhecimento da lei, né? Mas eles se assentaram na cadeira de Moisés, como o próprio Cristo falou, e tomaram posse, né? E acharam que eles são um manda-chuva, né? Tudo podiam. Em face da ilação sutil que lhe era lançada em rosto, Saulo de Tarso mordeu os lábios entre colérico e despeitado, e procurando evitar agora qualquer alusão pessoal para não cair em situação semelhante, prosseguiu. Sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro. E aí ele fala: permita-me perguntar em que sentido? Retrucou o interpelado com desassombro. Tranquilinho, né? Permita-me perguntar em que sentido, em qual sentido dessas acusações? Blasfemo quando inculcais o carpinteiro de Nazaré como salvador. Caluniador quando achincalhais a lei de Moisés, renegando os caprichos sagrados que nos regem os destinos. E confirmais tudo isso? Aprovais essas acusações? Estevão esclareceu sem titubear. Mantenho minha crença de que o Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno, através dos ensinos dos profetas de Israel, que choraram e sofreram no decurso de longos séculos por transmitir-nos os júbilos doces da promessa. Quanto à segunda parte, supõe que a acusação procede de interpretação errônea em torno de minhas palavras. Vocês não entenderam nada. Eu não derroguei em momento nenhum a lei de Moisés. Jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras, mas considero o Evangelho de Jesus o seu divino complemento. Evangelho aqui, lembrando, para quem não assistiu o nosso estudo, que a gente comentou sobre isso, não se referem aos textos que hoje a gente conhece do Novo Testamento, porque naquela época ainda não existiam, né? Eles começaram a ser escritos dessa época há pelo menos 60, 65, 70 anos para frente. Evangelho, sempre que Estevão se refere a evangelho, ele está querendo falar da boa nova, dos ensinamentos do Cristo, né? As primeiras são o trabalho dos homens. O segundo é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. Olha que maravilha essa frase que ele traz. As primeiras, né, ou seja, a lei antiga, né, e as sagradas escrituras são o trabalho dos homens. E o segundo é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. Ou seja, na primeira, a gente vê todo um esforço, né, um gigantesco esforço dos antigos profetas, do povo antigo em manter, né, a crença e a comunhão com Deus, de construir tudo que construíram até aqui, de aprimorar, né, através dos profetas, de trazer a mensagem, de trabalhar toda essa fé nos corações. Esse trabalho árduo recebeu o salário de Deus através do Cristo. Porque não tem aquela, André, fala aí, que o Antigo Testamento é o povo clamando, né?
Por... E o Novo Testamento é a resposta do alto, né? Mas também eu lembrei mesmo do Antigo Testamento é mais a questão da disciplina, da justiça, e o Novo do amor, né? Também cabe aqui, dá para interpretar. Muito legal essa parte. É muito legal. Mas O assim, segundo é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. Porque uma coisa salário, que você vai comentar, que eu acho que você vai comentar, não sei, mas aqui eles devem ter ficado ainda mais irados, né? Como assim, complemento à lei, né? É como se assim, já tá completo, não tem que esse complemento. Mas coisa que chegasse nos nossos dias, só assim, ah, não, a gente precisa complementar Kardec, porque Kardec é o trabalho dos homens. Mas agora aí vinha uma nova revelação, assim, nossa, o pessoal ia rasgar roupa, ia xingar. exatamente. Mais uma vez, Estevão fazendo o povo ali, os fariseus ali, a se arrepiarem, né? Exatamente isso. Falar que o Evangelho de Jesus, ensinamento do carpinteiro, né? Complementa Moisés? Como assim? Esse Isso falso Messias que foi crucificado, como assim complementa Moisés? Que absurdo é esse, né? Nazareno obscuro. e Nazaré no obscuro. O segundo é o salário de Deus dos trabalhadores fiéis. Gente, isso aqui, essa simbologia, né, do salário, é, é muito interessante. Porque o que que é o salário, né? O salário é a remuneração de um esforço que você faz, né? Trazendo aqui para nossa vida material ainda no nosso planetinha. É um esforço que você faz para sobreviver, né? Então você faz aquele esforço e você no final recebe o seu salário e com aquilo você sobrevive materialmente falando, né? Só que aqui é o salário de Deus, é a gente lembrar que é o que é o alimento do corpo e o que é o alimento do espírito, né? Então, aqui o salário de Deus é aquele que faz nutrir, né? Que faz acalmar os corações, que faz trazer a certeza, né? De que Deus está perto, Deus está próximo, Deus, nós estamos mergulhados no seu amor. Como é representativo ele falar que o Evangelho de Jesus é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. Sois então de parecer, disse Saulo, em dissimular irritação diante de tanta firmeza. Saulo estava ali, segundo Emmanuel, tentando controlar as suas emoções. Por quê? Porque ele já tinha percebido que ele pessoalmente, né, não tem nada a ver, tem também, mas não é só isso, de defender a lei, né, de defender os ensinamentos, de defender, não era só isso, ele próprio já havia percebido que Estevão tinha mexido pessoalmente nele, com o brio dele, com a vaidade dele. Então, como ele percebeu isso, e como provavelmente o argumento para ele conseguir o Sinédrio convocar Estevão foi que aquilo, o que ele estava fazendo, agredia a lei, porque se ele demonstrasse que estava agredindo a ele, eles não iam aceitar, né? Porque o Sinédrio, por mais importante que Saulo fosse, o Sinédrio não ia se reunir dessa forma para analisar, né? Ou para lustrar o ego dele, né? Então, ao tempo todo, Emmanuel está mostrando aqui para a gente que ele estava ali tentando se controlar para não transparecer essa irritação pessoal dele com Estevão. Eu Por isso, fico aqui imaginando, né, Elaine, o quanto o nosso orgulho prejudica as pessoas, né? O quanto essa coisa do orgulho ferido que a gente ainda traz no coração, não só nos prejudica, mas também como prejudica aquele que está, né, trilhando um caminho com a gente. demais, Ana, muito, E muito às bem vezes a lembrado. gente nem se dá conta disso, né? A gente nem se dá conta. Às vezes a gente se deixa levar numa discussão, né? Ou com pessoas que a gente se relaciona, ou até mesmo com pessoas que a gente não conhece por motivos vários, a gente vê isso o Sim, tempo inteiro. As pessoas se deixam levar por vaidade, né? Por orgulho. sim. Quando, se todo mundo conseguisse manter, né, a humildade no discurso, numa dissidência de pensamento, ou qualquer coisa que fosse, quantas violências a gente não evitaria, né? Verdade. Verbais, inclusive, né? Verbais, inclusive. Mas é isso, quando a gente sente a nossa vaidade atingida, a gente se transforma. A gente Como é ainda difícil, né?
Muito difícil. Foi o que aconteceu com Saulo, né? Porque por mais que assim, a gente sabe que ele queria defender a lei de Moisés e tal, mas aqui ele estava muito mais preocupado com o orgulho, né? Ferido, que a gente vê que, por que você não respondeu lá, tal coisa, né? Acima de tudo, era orgulho ferido do que qualquer outra coisa, né? Que tá fazendo ele mover. O que tá movendo ele não é o amor pela lei de Moisés, que seria louvável, mas é o amor a si próprio, amor ao Pois próprio é, ego. verdade. Exatamente. Então ele falou aqui, então você quer dizer que o carpinteiro é maior que o grande legislador? Aí Estevão fala de novo, Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo, o amor vivo e permanente. Maravilhoso isso também, né? Então, eu não estou contradizendo, eu estou dizendo que um complementa o outro. E Moisés a é a diferença justiça. é que Cristo é o próprio amor encarnado, vamos dizer assim. Moisés foi um emissário que veio trazer as leis da justiça. O Cristo não, o Cristo é o próprio Cristo planetário que ele vive aquilo que ele prega, né, em cima de tudo, né? Por isso que ele fala o amor vivo e permanente, né? Ele exemplificava a todo momento aquilo que ele pregava, não era mais uma revelação, não era mais um profeta que vinha, era o próprio Cristo, né? É o Exatamente. amor em ação, Agora, né? gente, se a gente ainda hoje, né, e eu insisto sempre em falar isso, não conseguiu compreender esse amor que o Cristo trouxe, a gente não pode exigir muito desses irmãozinhos que estavam lá 2000 anos atrás, né? Por quê? Porque ainda hoje a gente não consegue compreender o amor do Cristo por completo. A gente insiste em achar que amar é querer que o outro faça o que a gente quer, o que a gente acha que a gente vai ficar feliz, né? A gente tem em Paulo e Estevão, a gente vai chegar lá, né? Que vocês, quem já conhece o livro, quem já leu o livro conhece. Para mim, é o maior exemplo de que quando Cristo fala amar os inimigos, é amar os inimigos, é amar mesmo, né? Porque a gente vai ver esse amor no próprio Estevão, quando ele olha para Saulo e para a irmã e ele fala: ame este homem, porque ele é digno, ele defendeu a lei. Então, ali naquele momento, assim como Cristo também, né? Do alto da cruz, quando olha e acolhe a tantos naquele momento, acolhe a sua mãe, acolhe João, né, acolhe Pedro, acolhe tantos, ele continua amando, pede para Deus perdoar. Então, se Jesus é o nosso modelo e guia, e se a gente viu ele perdoando aqueles que estavam fazendo mal a ele, sim, a gente vai um dia conseguir entender que amar o inimigo é amar de fato. E não tentar trazer esse amor para a nossa inferioridade e falar, amar não é bem amar. Amar é não querer o mal, né? Quantas vezes eu escuto isso? Amar é não querer o mal. Amar é você, né? Não relembrar, não reviver. Falo, não. Por mais que a gente não consiga compreender ainda, amar é amar. Mas Fala, sabe por quê? Eu sei que a gente já está acabando, né? Vaninha já tem um estudo agora às 20 horas, mas rapidinho, Vaninha. Eu acho que a gente não sabe amar ainda esse amor, porque primeiro que a gente ama por barganha. A gente ama com cobrança, quer dizer, negocia. Poxa, é tudo isso que eu mereço depois da dedicação, depois disso, tal. A gente está sempre negociando o amor. Quer dizer, isso não é amor. A gente barganha o que a gente dá, que a gente acredita que é amor. Segundo, a gente não nós não nos amamos, porque para a gente amar os nossos inimigos, nós devemos nos amarmos a nós próprios. E nós gostamos de nós gostamos de nós, gostamos da nossa aparência. Quando a gente não gosta, a gente muda e essas coisas todas. Mas amar a nós próprios, nós ainda não chegamos a esse amor. Quando nós chegarmos a esse amor, a nós próprios, quando nós chegarmos a essa condição de nos perdoarmos, nós estamos prontos para começar a amarmos os nossos inimigos. Mas muito até lá nós bom, barganhamos o amor. É muito barganha. bom. A gente barganha o tempo inteiro, né? O Barganha tempo com inteiro. Deus, barganha com.
É, o barganha o tempo inteiro, muito bom. Negociamos o amor. A Vaninha tem que sair do estudo? Ela tem um estudo agora às 8. A Eu gente tenho já que estudar às 20 horas. então a gente já está terminando, mas se você precisar sair, Não, mas eu espero. Eu tá? espero. Eu, Espero. eu acho que Deus colocou os cachorrinhos na nossa vida, nas nossas vidas, para nos ensinar o amor incondicional. Por isso Eu que eles têm vida curta, Aninha. curta, Porque eles não precisam aprender a amar. Eles já é vêm verdade. amando incondicionalmente, e Exato. nos mostrando como devemos Como amá-los. deve ser amado, né? Por isso que É a muito vida deles é lindo. curta. E quando chegam lá, eles voltam. É por isso. É verdade. Bom, adoro essas meninas que amam os bichinhos. Amo, amo. Ó, deixa eu ver aqui quem botou. A Juliette colocou assim: enquanto não mudarmos o olhar para o de um espírito imortal, nosso amor sempre será inferior ao que o Cristo pregou. Muito bom, concordo com a Ana. A Ju colocou: perfeito, Ana querida. O André colocou: nossos professores peludos. Ó, o Ricardo colocou aqui: talvez éramos nós há 2000 anos atrás. Com certeza, Ricardo, a gente estava lá. Com certeza a gente estava lá, aprendendo já, né? Bom, vamos E terminar. até hoje não aprendemos. Ó, não aprendemos, mas eu falo, nós espíritas somos muito exigentes, né? Mas a gente já está aqui estudando, tentando evoluir, tentando modificar, tentando aprender. Então, isso já é uma caminhada, né? Muitos não querem nem saber dessa história de Jesus, dessa história do Cristo. Muitos cristãos, tá? Não querem nem saber de aprofundar, de trazer os ensinamentos para o coração. Mas a gente está aqui, né? A gente está aqui estudando, pelo menos. Vamos parar então hoje aqui, meninas? Alguém quer fazer uma colocação para a gente poder encerrar? Então vamos encerrar então. Quem quer fazer a nossa prece? Eu faço, amiguinha. Então vamos. Paizinho, querido, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, obrigada. Como somos gratos por estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, para aprender os ensinamentos do Cristo. Como somos gratos a Ti pelo amor infinito e por conhecer o amor infinito que Tu tens por nós. Como somos gratos por quem nos trouxe até aqui, pela história toda de nossas jornadas, e como somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de sabermos quem somos e para onde vamos. Abençoa, Senhor, abençoa todos os nossos atos que nos levam ao bem. E nos ensine, nos puxe as orelhas, nos ajude a reconhecer aqueles que não condizem com o amor infinito que tu tens por nós. Que as bênçãos do teu amor que caem sobre nós possam ser reconhecidas sempre, porque, infelizmente, muitas delas nós somos incapazes de perceber. E assim, Senhor, com o coração cheio de esperança, de alegria por estarmos juntos, de infinitos sentimentos que só nos fazem reconhecer nossa pequenez diante de tantas coisas que ainda precisamos aprender e fazer em Teu nome para sermos um pouco melhores. Agradecemos por essa oportunidade. E te pedimos, Senhor, que esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Boa Ju. noite, Linda prece. amores. Boa noite, Boa obrigado. noite, Conselho. Meninas, sejam Obrigado. bem-vindas mais Boa uma noite, vez, boa tá? noite. Bem-vindas, meninas. Boa noite, Bia. Boa noite. Boa noite, amor.